a gente pode passar rapidamente por Armênia, Albânia e alguns outros lugares antes de chegarmos no Irã. E aí eu acho que isso dá os temas principais pelo menos da minha parte do dia. Na Armênia aconteceram eleições gerais. Na prática, o Pashinyan venceu, mas também ao longo dos últimos meses ele censurou canais de TV, censurou jornais, perseguiu a igreja armênia. É o herói, né, do Ele fez tudo aquilo. Ele fez tudo aquilo que acusam o Putin de ter feito e que o Putin nunca fez, né? Exatamente. O herói do Anitablian, porque assim, eu acho muito lamentável o seguinte: na época em que eu conheci o Rogério Anitablian, ele odiava o Pashinyan, falava mal do Pashinyan, dizia que ele havia chegado ao poder por uma revolução colorida, dizia que não prestava, dizia que ele era um mau governante para os armênios. Daí eu não sei o que aconteceu, de uns 3 anos para cá, puxa o saco do Nikol Pashinyan toda vez que alguém fala dele. O Rogério Anitablian arranca os cabelos, né? Que ele não tem. Tá ok? Ele fica louco, endoida. Ele fica quase prestes a cometer uma nova Maria da Penha. Tá? Então, é absurdo isso, porque o Nikol Pashinyan, ele entregou Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão. O pessoal de Nagorno-Karabakh implorou a Armênia para invadir ali o território, entrar no território com suas forças armadas, porque os russos já estavam ali. E era só a Armênia insistir e ocupar o Nagorno-Karabakh e segurar, porque o lugar ali é montanhoso, dá para segurar posições. O Nikol Pashinyan fez um acordo para entregar o Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão. Os russos, que não são bobos, viram que a Armênia não ia entrar para proteger a província. Eles se retiraram, não iam levar bomba à toa. E aí o Nikol Pashinyan começou a acusar os russos de traírem, de abandonarem, e por aí vai. Depois disso, o Nikol Pashinyan reconheceu a soberania do Azerbaijão sobre o Nagorno-Karabakh e começou a fazer acordos para trazer tropas da França e dos Estados Unidos para o seu próprio território, começou a perseguir a igreja ortodoxa, começou a fechar jornais, canais de TV, a silenciar opositores e assim por diante. Ele agora, de novo, ganhou as eleições, tem a maioria ainda no Congresso armênio, porém, ele já perdeu mais 7 cadeiras no Congresso armênio. Né? Então, o resultado dele foi pior em comparação com as últimas eleições. Todos os outros partidos são de oposição. Todos os outros partidos. Né? Todos os outros partidos são de oposição. Só que o Nikol Pashinyan, ele tem um controle tão grande sobre as instituições por causa de corrupção, por causa dessa infiltração nas instituições. É uma verdadeira máfia, tá? O Nikol Pashinyan tem vínculos com o crime organizado, com a máfia armênia. Quando a gente fala em máfia russa, não existe máfia russa, pessoal. Máfia dentro da Rússia, máfia judaica, máfia armênia, máfia azeri, são máfias ali de grupos étnicos. Então a máfia armênia dentro da Rússia é muito grande. É uma máfia vinculada com o Nikol Pashinyan, que inclusive tem um grande esquema de tráfico de órgãos internacional, quase no mesmo nível ali dos kosovares, dos israelenses e por aí vai, tá? Então, assim, eu acho que o Nikol Pashinyan só cai num golpe, talvez algo militar, tem que ver qual que é a posição dos militares armênios, porque realmente o cara está se segurando ao máximo possível no poder, e já tem bastante tempo, na verdade, ok? Ele deve estar distribuindo muito dinheiro ao redor do mundo também. Talvez esse dinheiro aí de tráfico de órgãos, de tráfico de drogas também, ouço dizer, pode estar servindo para financiar influenciadores da comunidade armênia nos Estados Unidos, na França, no Brasil e em vários outros lugares, tá, pessoal? Eu não duvido muito disso, não.
Essa é mais ou menos a situação na Armênia. E aí a gente pode falar um pouco da Albânia. A Albânia, pessoal, está pegando fogo. De modo geral, eu não falo na Albânia, eu não presto atenção na Albânia, eu me recuso a ouvir o nome Albânia, tá entendendo? Porque aqui eu sou 100% pró-Sérvia, ok? Então, Bósnia, o que é Bósnia? Não conheço, não sei o que aconteceu na Bósnia. Para mim, não houve nada de errado em Sarajevo, tá? E a Albânia, para mim, mesmo, não me falem em Albânia. Não me falem em Albânia. Para mim, a Albânia deixou de existir na Idade Média. Porém, de fato, não tem como ignorar que os caras estão tacando fogo no país. Por que os albaneses, que são um povo meio maluco mesmo, tá? Por que eles estão tacando fogo no país? Aconteceu o seguinte. Eu explico para você, Wellston. A Armênia é um país do Cáucaso que fica num entroncamento bastante relevante, junto com a Geórgia e o Azerbaijão, e, inclusive, aquilo que acontece lá é determinante para dois países, Irã e Rússia. Por quê? Porque a partir do Cáucaso, você pode ameaçar uma segunda frente contra a Rússia e também hospedar bases e ataques de drones contra o Irã, que é o que acontece no caso do Azerbaijão. O território do Azerbaijão é o único território em que existem bases de Israel em território estrangeiro. E essas bases são utilizadas para atacar dentro do território iraniano. Então, o Cáucaso, aquilo que acontece na Armênia, aquilo que acontece no Azerbaijão, aquilo que acontece na Geórgia, é importante, né? E aí vamos para a Albânia. O que aconteceu na Albânia? Aí, por favor, não me pergunte por que é relevante o que está acontecendo na Albânia, tá? Porque, assim, aqui é um canal de geopolítica. A gente não está aqui para falar só de Estados Unidos, Rússia, Brasil e China, tá? Aqui a gente está, se for necessário, a gente vai falar da Dinamarca, vai falar da Bolívia, tem o que aconteceu na Bolívia, né? É um outro tema importante também. Albânia. O Jared Kushner, que é o marido daquela coitada da Ivanka Trump, que, na minha opinião, foi abusada sexualmente pelo próprio pai, tá? Quando era, na hipótese, menos pior na época da adolescência. Talvez seja pior do que isso, ok? O Trump provavelmente abusou sexualmente da Ivanka Trump, porque quando vocês começam a estudar as práticas das elites, esse pessoal e os membros das próprias famílias elitistas atlantistas são sexualmente abusados na infância. Eu ainda estou lendo aquele livro, estou no segundo volume do livro da Whitney Webb sobre as redes do Epstein. Eu estou num capítulo que fala a biografia da Ghislaine Maxwell. E fica bem insinuado que a Ghislaine Maxwell foi sexualmente abusada quando ela era criança pelo Robert Maxwell, o pai dela. E que o abuso sexual era visto como uma maneira como se fosse uma iniciação. Uma maneira de introduzir o jovem nos negócios da família. Tá ok? A Whitney Webb, porque ela diz, por exemplo, que o Robert Maxwell controlava totalmente a vida sexual da filha, não deixava ela namorar quando ela era pré-adolescente, adolescente, por aí vai. Depois ele começou a escolher namorados para ela. Então, na prática, era como se ele estivesse prostituindo ela. Ok? Então, assim, tudo dá uma indicação de que o Robert Maxwell tinha um ciúme que ia além do ciúme normal que um pai tem por uma filha. Ok? Isso é tudo insólito de se dizer, mas enfim. A gente pode votar. O Jared Kushner foi basicamente para quem o Donald Trump vendeu a filha dele, Ivanka Trump, tá, ok? Como esposa ali, para o Jared Kushner, que é de uma família judia estadunidense, muito influente, muito poderosa. Para vocês verem como os Kushner são influentes, toda vez que o Benjamin Netanyahu vai para os Estados Unidos, ele se hospeda numa casa que pertence à família Kushner. Tá? Eles se hospedam com a família Kushner, que é a família do genro do Donald Trump.
Bem, o Jared Kushner comprou umas 2 ou 3 ilhas, se eu não me engano, lá na Albânia, para construir um resort, tá ok? Comprou lá umas propriedades. Na verdade, comprou ali umas 2 ou 3 ilhas, comprou uma península também toda, comprou uma ilha e uma península para construir 1000 vilas de praia, um aeroporto, hotéis e por aí vai. Por que os albaneses estão putos, né? Bem, aquilo que eles dizem é o seguinte, é que essa ilha, essa península e por aí vai, ficam numa área sensível que, historicamente, é ali dos albaneses, tem também, ecologicamente, é um lugar importante para os albaneses, né? É um país que já tem uma concentração populacional grande, então eles deixam essa área ali como uma reserva ambiental, e o Estado decidiu vender. É como se decidissem vender, por exemplo, a Floresta da Tijuca para construir um monte de cassino, estacionamento e por aí vai. Tá entendendo? Então é um lugar ali importante para os albaneses. Os albaneses estão revoltados porque o Estado vendeu uma ilha inteira e uma península por um preço de uma Coca-Cola e uma paçoquinha, né? Até porque a Albânia é um país extremamente pobre. E a ilha, se eu não me engano, o nome dela é Sazan. Ela fica na entrada do Adriático. Fica na entrada do Adriático. E é óbvio que, como o Jared Kushner está vinculado com o Mossad, a gente já fica pensando, porra, o cara quer uma ilha, vai para construir resort, hotel e por aí vai. Será que é apenas para isso? Ou será que um dos objetivos, pelo menos, é controlar o Adriático, né? Porque a gente sabe também que o setor do turismo, ele é muito utilizado no âmbito da inteligência. O setor hoteleiro, olha só, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês querem começar a trabalhar autonomamente como espiões, como detetives particulares? Arruma um capital e monta um hotel em um lugar tipo Brasília ou Zona Sul do Rio de Janeiro, ou então nos arredores ali da Paulista. Monta um hotel, grampeia todos os quartos, começa a vender. Hotel é operação de inteligência. Tá? Hotel sempre é ou pode ser operação de inteligência, basicamente. Certo? Então, assim, você montar ali hotéis de luxo na entrada do Adriático é extremamente suspeito. Tem também o fato de que essa ilha, se eu não me engano, tem um monte de bases militares. É uma área ecológica, mas como o Enver Hoxha, ele construiu uma base militar, um bunker, por esquina lá na Albânia, ele também encheu essa ilha aí de bunker, bases militares e por aí vai. Tá? Inclusive, tem gente que acredita que nessa ilha que o Jared Kushner supostamente comprou, você tem, inclusive, armas químicas no subterrâneo que teriam sido estocadas pelo Enver Hoxha. Tá? Então, esse esforço da família Kushner para comprar essa ilha e esse monte de coisa é extremamente suspeito, ok? É extremamente suspeito. Então tá uma treta sinistra. Os albaneses, inclusive, ameaçaram tacar fogo na embaixada de Israel, porque para eles, aí, o Jared Kushner até pode ser dos Estados Unidos, mas é israelense, então eles estão querendo tacar fogo em tudo que tem a ver com Israel lá, tá? Então é a situação na Albânia. Isso me recorda um tema que a gente discutiu aqui nesse programa, que era aquela época em que os bilionários do mundo estavam comprando ilhas e construindo bunkers. O Zuckerberg estava fazendo isso, o Jeff Bezos estava fazendo isso, tá ok?
E aí, agora realmente, o Samurai Realista falou um negócio que é verdadeiro. Porque quando eu comecei a falar sobre esse negócio de Jared Kushner e comprar uma ilha, eu tinha pensado só no âmbito estratégico, talvez de espionagem, ou outros tipos de atividades. Mas o Jared Kushner era próximo dos Epstein. O que se sabe que se vai fazer aí nesses resorts e hotéis e cassinos e sei lá o que vão fazer nessa ilha aí? Que tem vários bunkers, túneis subterrâneos. Túnel subterrâneo faz vocês lembrarem do quê? Vocês lembram ali de um vídeo que saiu lá de Nova York, de um pessoal saindo de túneis e por aí vai? Né? Então, assim, essa ilha é cheia de túnel, cheia de bunker, de túnel, labirinto subterrâneo. Sei lá, é uma situação muito estranha a compra dessa ilha. Eu dou parabéns. Eu nunca pensei que diria uma coisa assim. E Deus me livre de algum dia dar parabéns para kosovares ou bósnios, mas parabéns para os albaneses aí por tacarem fogo no país para impedir a compra dessa ilha pelo Jared Kushner, tá? Então, esse tema acaba sendo um tema importante também, porque a gente tem que sempre acompanhar as movimentações das elites. Bolívia, muito brevemente, pessoal. Eu não sei se vocês sabiam, mas a Bolívia já teve 190 golpes ou tentativas de golpe desde 1825. Isso é quase a quantidade de anos que o país tem de independência. O boliviano, ele masca uma folha de coca, ele já endoida, vou dar um golpe, é o golpe, né? Militar, especialmente, militar boliviano, eu sinceramente não sei o que passa na cabeça dos caras, porque são 190 golpes que os militares ou outras forças já deram na Bolívia. E aí, agora, o presidente, que não está conseguindo segurar o tranco das manifestações lá, organizadas por uma série de movimentos, ele botou os militares nas ruas. Só que militar boliviano, ele vai para a rua bater em manifestante, ele endoida, ele decide, não, o presidente é um bunda mole, vou derrubar esse presidente. Tá ok? Só nos últimos 5 anos, eles deram um golpe no Evo Morales e tentaram dar um golpe no Luiz Arce, o que é literalmente todos os presidentes que a Bolívia teve nos últimos anos. Evo Morales e Luiz Arce. Deram um golpe no Morales, tentaram dar um golpe no Luiz Arce. Vocês acham que eles não vão tentar dar um golpe nesse Rodrigo Paes? Eu não duvido minimamente, porque isso é uma prática comum dos bolivianos, tá? O que me faz pensar que realmente esses incas, eles eram os caras barra pesada, né? Então, assim, a Bolívia é assim mesmo. Eu não sou simpatizante do Evo Morales. Pois eu sinto muito que se vocês estavam querendo montar um hotel aí para espionar nas escondidas, eu revelei aqui o esquema. Mas hotel é esquema. Quando vocês estudarem os esquemas de inteligência nos Estados Unidos, por que a CIA era próxima, entre vários outros motivos, desses caras de sindicato e crime organizado, que tinham cassino, hotel e por aí vai? Porque tudo isso aí serve para lavar dinheiro, e quando você lava dinheiro, você monta um orçamento negro, né? Que é aquilo que um serviço de inteligência precisa ter para operar fora do controle democrático. Tu tem que ter um caixa 2. Caixa 2, todo sistema de inteligência tem que ter, e eu acho que o ABIN é o único sistema de inteligência que não tem um caixa 2, porque aqui no Brasil, se a ABIN faz alguma coisa, a PF denuncia, a PF entrega, né? Quando o Bolsonaro foi tentar montar, sei lá, Bolsonaro, Ramagem, montar um esquema de orçamento sombrio, orçamento escuro, o Estado brasileiro decidiu prender o cara. Eu não entendo isso. Né? Porque você tem que ter um orçamento por fora para fazer operações de inteligência. Ah, mas Machado, você está defendendo corrupção? Tô defendendo corrupção. Porque você não tem como ter um Estado 100% limpo. Você vai ter que ter um caixa 2 para fazer operações de inteligência. Vender armas sem ninguém saber para algum movimento, exército, guerrilha que você apoia em outro país. É assim que funciona, pessoal. Não percam as ilusões. Então, assim, hotel serve para isso.
Bolívia, eu não sou a favor do Evo Morales, porque eu penso o seguinte: todo líder populista latino-americano acha que dinheiro de boom de commodities é maná do céu. Deus deu aquele dinheiro. Vocês já ouviram falar que dinheiro que você acha na rua, você tem que gastar rápido? Isso é uma superstição real, tá? Se você acha 50 reais jogado no chão, você não pode depositar esse dinheiro, você não pode pagar conta. Você tem que pegar esse dinheiro, comprar cachaça, comprar comida, pagar um lanche para alguém, um almoço, ou coisa do tipo. Porque é dinheiro que veio de graça, então você tem que gastar esse dinheiro para devolver. Ok? Aprendam isso. Né? Isso aí, se você acha dinheiro e fica com ele, dá azar. Então, assim, líder populista latino-americano, Hugo Chávez, Lula, Dilma, Evo Morales, Cristina Kirchner e por aí vai, quando tem boom de commodities e a venda de gado, carne, petróleo, minerais, está de vento em popa, está gerando dinheiro do caralho, o que o líder latino-americano faz? Ele pega esse dinheiro e investe em saúde, investe em educação, aumenta benefícios sociais, aumenta a aposentadoria, aumenta salário mínimo, ele dá dinheiro, ele distribui dinheiro, porque é um dinheiro que caiu do céu. É um dinheiro que vem de planilha de Excel, a bolsa aumentou, o barril aumentou, aí tá entrando dinheiro, o cara ele não calcula mentalmente. É igual a fábula da cigarra e da formiga, pessoal. Os líderes latinos, até então, eles têm pensado como cigarras. Aumentou o orçamento, aumentou o superávit. Opa, é dinheiro para dar Bolsa Família, é dinheiro para dar, melhorar a saúde, melhorar a educação, universidade de graça para todo mundo e por aí vai. O Evo Morales, ele não furou um novo poço de gás. Ele não fez nenhuma nova perfuração, ele não fez manutenção daquilo que já existia, dos gasodutos, ele não fez manutenção das refinarias, ele não investiu nas refinarias, ele não tentou descobrir novos campos de gás, nada. No período da bonança, a Bolívia estava excelente economicamente. Era um dos melhores países, inclusive, para ir morar. Eu conheço vários brasileiros que foram morar na Bolívia nos últimos 20 anos. Tá? Estável, pacífico. Tudo bem que quando tem treta política, a população sai distribuindo porrada, mata uns aos outros, leva tiro, dá tiro, e dá pedrada, paulada uns nos outros, por aí vai. Mas não tem crime, tá ok? Só que aí, como o Evo Morales não investiu em refinaria, não investiu em prospecção de gás, o gás está acabando, pessoal. Então a economia boliviana está afundando. Então, assim, é claro que a fórmula do Rodrigo Paes não vai ajudar em nada, porque você já está numa situação de merda. Vender tudo que o país tem para os Estados Unidos não vai te ajudar em absolutamente nada, tá ok? Mas eu acho que o governo anterior, o governo do Luiz Arce, estava fazendo algumas coisas interessantes e era um meio termo entre o Rodrigo Paes e o Evo Morales. Eu acho, porém, que nesse país aí vai ter algum outro golpe de Estado, tal como sempre tem acontecido, tá ok? Então, eu acho que esse caos boliviano ele vai permanecer até que o Brasil comece a se fazer presente, por assim dizer, nas questões internas da Bolívia. Tá, ok? O Brasil é o único país que tem como estabilizar e pacificar a Bolívia. E aí, finalmente, indo para o Oriente Médio, eu vou falar muito rápido, porque minha voz está cansando, eu quero passar logo para o Carlos Velasco. Eu não tenho nem muito a dizer, porque a gente tem dito que o conflito ia retornar, tem bastante tempo, é uma previsão que se confirma, tá ok? As causas do conflito são latentes, os Estados Unidos estão atacando o Irã vai responder, e os Estados Unidos vão responder de volta. Isso significa que de escaramuça em escaramuça, a guerra retornou já. O conflito já retornou. É um fato consumado. Israel nunca ia querer paz no Oriente Médio, porque a lógica de Israel é apocalíptica.
Eles querem o acirramento das contradições e dos conflitos, porque eles acreditam que isso levará a uma conflagração que vai desestabilizar o Oriente Médio, tanto que eles vão conseguir se expandir e se sobrepor. O objetivo de Israel não é entrar com tudo contra o Irã, é fazer os Estados Unidos entrarem com tudo contra o Irã, utilizar os países árabes de escudo e tentar reinar sobre as cinzas do Oriente Médio. Pessoal, olha só, eu vou dar para vocês uma dica interpretativa, hermenêutica, simbólica. O sionismo, ele não nasce com Theodor Herzl no século XIX, tal como é ensinado para vocês por certos oportunistas antisionistas, como Breno Altman e companhia. O sionismo nasce na Idade Média com os cabalistas, Moisés Nachmanides, Isaac Luria, né, o pai da cabala luriânica, e uma série de outros personagens que diziam que para o retorno de Israel, o advento do Messias, era necessário provocar uma guerra entre a cristandade e o Islã, que ia destruir ambas forças e, com isso, abrir o caminho para a restauração de Israel. Esses caras chegaram a fazer uma embaixada junto a um dos papas, isso logo após a última cruzada, para tentar convencê-lo a convocar uma nova cruzada, uma nova cruzada numa época em que o Império Otomano estava no seu auge. Tá ok? Isso, obviamente, ainda mais se fosse abraçado pela maioria dos países, dos reinos europeus, fosse abraçado, por exemplo, pelo Carlos V, que controlava um grande espaço territorial, fosse abraçado pelos franceses. Você já tinha aí também um reino da Polônia bastante forte. Se isso fosse abraçado pelos europeus, ia levar a uma guerra longa e de desgaste entre os otomanos e esses impérios europeus, que provavelmente levariam ao enfraquecimento e colapso dessas forças. Né? O objetivo era isso. O Papa perguntou se o cara estava doido e mandou prender, inclusive, eu não lembro quem foi que fez essa embaixada junto ao Papa, mas o Papa mandou prender e queimar. O cara não quis papo, tipo, foda-se, mano. Ô, tá maluco? Tá achando que a gente é bobo? Porque, olha só, profeticamente, eles consideram que a cristandade e a Europa é Edom. E as profecias do livro de Obadias, de Josué e por aí vai, dizem o seguinte, que é sobre as ruínas de Edom que Israel vai reinar e prosperar. E a gente também tem que recordar que Ismael, né, ou mais especificamente os filhos de Ismael, estão prometidos para Israel como escravos para sempre. Tá entendendo? Os filhos de Ismael são prometidos como escravos perpétuos. Ok? Então, o objetivo há séculos é colocar a Europa / cristandade, porque mesmo o cristianismo estando em decadência na Europa, a Europa permanece sendo Edom para eles, colocar Edom em choque com Ismael, para que Ismael e Edom se destruam mutuamente e Israel possa reinar sobre o mundo. É basicamente isso, pessoal. E esse é um objetivo que nunca mudou, em 1000 anos aproximadamente. Tá? É por isso que Israel não vai querer paz. Paz com Israel é ilusão. Eu vou falar para vocês prestarem atenção num ponto, que é o seguinte: existe um projeto de lei nos Estados Unidos de reforma das Forças Armadas que, para todos os efeitos, funde o exército de Israel com o exército dos Estados Unidos. Oficiais israelenses passam a ter autoridade sobre patentes inferiores dos Estados Unidos, tá? Isso é extremamente perigoso.
Isso é extremamente perigoso, ok? Mas esse é um tópico que eu vou abordar em uma outra ocasião. Meu último ponto é o seguinte: prestem atenção no que está acontecendo na Irlanda, porque a população lá está cansada da imigração e não dá mais para aguentar. Não dá mais para aguentar. Não caiam no erro de ficar com peninha de imigrante terceiro-mundista que está na Europa, ok? Eles não são como a gente, de modo geral. Muitas vezes é gente completamente perturbada da cabeça. É uma situação em que, em nome de princípios civilizacionais básicos, e em nome, inclusive, de princípios de defesa da soberania num plano internacional, todo o apoio aos irlandeses que já tiveram que lutar contra os ingleses e agora estão enfrentando aí uma situação de invasão de imigrantes no seu país. Para quem não sabe, ontem um cara em público sendo filmado, imigrante, tentou decapitar um cidadão comum, uma pessoa, um transeunte, com uma faquinha. Ok? E agora os irlandeses, com toda razão, estão tacando fogo em abrigo de imigrante, em ONG e por aí vai. Tá? É a realidade que está acontecendo. Então, mais uma prova de que as elites odeiam o povo. Eu vou agora passar a palavra para o Carlos Velasco, para ele abordar esses temas, outros temas e por aí vai. Como sempre, uma boa noite, sempre uma honra estar aqui com vocês. E é isso aí, até semana que vem.